tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 7ª sessão extraordinária. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Item primeiro, discussão e votação única do projeto de lei número 5.129 de 2013, a consolidação da legislação municipal pertinente à organização do sistema de transporte público coletivo urbano na cidade de Guarulhos. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, projeto substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 2. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Vitor da Farmácia, vereador Gilvan Passo, vereador Claudio Pezão, vereador Daniel Soares, vereador Dona Maria, vereador Edmilson Souza, vereador Amor Japonês, vereador Geraldo Celestino, vereador Guti, vereador Heleno, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Mato Grosso. Meu voto sim. Vereador Luiz Mato Grosso vota sim. Vereador Paulo Sérgio, professor Moacir, Romildo Santos, Toninho da Farmácia, Varinha Souza e Zé Luiz. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Toninho. Voto sim. Vereador Toninho vota sim. Encerrada. Presidente, pela ordem. Eu gostaria que modificasse o meu voto de abstenção para não, senhor presidente. Vereador Marcelo Seminaldo, não. Encerrada a votação. Vereador Lamé vota sim. Encerrada a votação. Aprovado a sanção. Pela ordem, presidente. Ficando, portanto, prejudicado o texto inicial e substitutivo número 1. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador. Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu votei contrariamente, senhor presidente, a esse projeto de consolidação por uma razão muito simples. Eu estive na Comissão de Constituição e Justiça no primeiro biênio do nosso mandato, vereador Samuel, e a empresa responsável por fazer essa consolidação foi uma empresa que prestou um serviço horrível, péssimo, né? Se valia dos técnicos dessa casa, que, aliás, eu diria que se tivesse que pagar para alguém por esse contrato que foi feita essa consolidação, deveria ser para os técnicos dessa casa, que foram eles que fizeram. Porque enquanto nós estávamos lá na Comissão de Constituição e Justiça, invariavelmente tínhamos, aliás, o doutor Laércio, se eu não me engano, não estava na época, estava eu, o vereador Paulo Sérgio, e eu não me lembro quem era o outro vereador. Enfim, invariavelmente tínhamos que devolver para a empresa responsável modificar, ela não modificava, e quem tinha que ficar refazendo o trabalho eram os técnicos dessa casa. Então eu rendo aqui as minhas homenagens aí a todo o corpo técnico dessa casa, porque não fossem as pessoas que trabalham nessa casa, em especiais os advogados que aqui trabalham, nós não teríamos essa consolidação. Então a empresa que fez esse trabalho, na minha opinião, não era nem merecedora de pagamento, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para justificar. Para justificar, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, antes de eu tecer minhas colocações sobre a justificativa, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que determinasse aos profissionais da casa que aferisse a qualidade do som, porque a gente não está conseguindo ouvir a fala do colega em momentos de pronunciamento. Ok, vereador. Senhor presidente, essas consolidações, a nossa legislação, o regimento interno, impõe que nós, a cada 4 anos, façamos a sintetização de todas as leis do município em uma única lei, para quem é leigo e não entende do assunto, como é a que nós acabamos de votar, do segmento do transporte. Concordo com o colega vereador Marcelo Seminaldo, quando ele fez duras críticas à empresa, então contratada ainda na legislatura anterior, para desenvolver esse trabalho. A gente esperou também, da mesma forma, uma colaboração do município, que de todas as vezes que foi convidado para participar desse trabalho conjunto, nunca se interessou. E a gente sabe que na nossa legislação
esse trabalho tem que ser conjunto. Em que pese todas essas dificuldades, o trabalho foi desenvolvido à altura, tanto pelo biênio que esteve à frente da Comissão de Constituição e Justiça anterior, e como também na composição atual, na minha pessoa, do vereador Eduardo Barreto e o vereador Americano. E seguramente a gente desenvolveu um trabalho com muito cuidado, buscando corrigir algumas falhas que a então empresa encaminhou para a gente, e defendo que da forma que aqui está hoje, todos esses 10 projetos de consolidação pautado, eles atendem os requisitos, sintetizando ou reunindo todas as legislações sem mudar uma vírgula sequer, mas procurando colocar à altura do que é a lei originária. Então eu defendo o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça e dizer que o meu voto foi a favor, como assim será nos demais. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do projeto de lei número 5.131 de 2013, a consolidação da legislação municipal referente ao calendário oficial de eventos, conforme especifica. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, projeto substitutivo. Encerra a discussão. Em votação, primeiramente, substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Vitor da Farmácia, vereador Claudio Espezão, vereador Dona Maria, vereador Edmilson Souza, vereador Elmer, vereador Genilda, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Pastor Anissaldo, professor Moacir, Romildo Santos, Toninho da Farmácia, Zé Luiz. É encerrada a votação, aprovada a sanção, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo. Para justificar. Para justificar, vereador. Bom, senhor presidente, mais uma vez eu votei contrariamente a esse projeto de consolidação, né, e só faltou complementar uma informação na justificativa anterior, que o que vem ocorrendo, a gente já aprovou, essa casa que aprovou com o meu voto contrário também, 3 projetos de consolidação que já foram para o Executivo, vereador Samuel. E os 3, por ter problemas técnicos, que as leis são incompatíveis entre si, porque a empresa não fez o trabalho pela qual ela foi contratada, o prefeito vetou o projeto de consolidação que foi lá para cima. O prefeito vetou. Aí o que essa casa fez? Manteve o veto do prefeito. Então, os projetos de consolidações que nós mandamos lá para cima, o prefeito vetou, nós mantivemos o veto. E aí acaba acontecendo isso, de a gente aprova aqui, não vai valer, a empresa vai receber pelo trabalho, mas não com o meu voto. Eu passo para a história como quem vota contrário a esse tipo de coisa, porque não será com o meu voto que essa empresa vai receber por um trabalho que ela não prestou. Por mim, paga para os funcionários dessa casa, que foram eles que trabalharam, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Léo Santos. Senhor presidente, eu gostaria de uma informação antes de justificar. Eu gostaria de uma informação da diretoria de plenário, quantas consolidações nós temos no total para votada, no geral, que já foram para ser votadas, e não só isso, senhor presidente. Se as que foram rejeitadas pelo senhor prefeito e veio para essa casa, qual foi o desenrolar da situação? Se foi acolhido, foi mantido o veto ou se foi derrubado o veto? Vereador, 4 votadas, 1 promulgada, 3 vetadas e os vetos foram rejeitados pela Câmara. Então, com a devida vênia e que a palavra me permite, retificando a fala do colega vereador Marcelo Seminaldo, eu me lembro muito bem, essa Câmara rejeitou os vetos. Você disse que nós tínhamos mantido o veto do prefeito. Então, a matéria está em discussão. Nós temos que aprovar essas de hoje,
Se o prefeito entender que não cabe pelos motivos técnicos, cabe ao Tribunal de Justiça se pronunciar. E vou mais adiante, senhor presidente, e vou mais adiante. O interesse público tem que ser mantido. Se essas consolidações não se perpetuarem, a Câmara tem que tomar as providências judiciais contra esta empresa. Não sei por que Cargas d'Água foi se contratar uma empresa lá em Piracicaba. Confesso que eu não sei por que foi contratar uma empresa para consolidar as legislações do município lá em Piracicaba. Acho que na capital não tem jurista, não tem empresa especializada, notável saber jurídico e tudo mais. Então isso para mim, confesso e admito, concordo com o vereador Marcelo Seminaldo se referiu, essa empresa não teve a capacidade suficiente de desenvolver seu trabalho. Aí coube a Comissão de Constituição e Justiça, para que os trabalhos não se perdessem por completo, terminar o substitutivo, fazer as adequações necessárias. Isso é um absurdo. Foi uma empresa que cobrou só para isso mais de R$1.500.000. Mais de R$1.500.000. Seguramente, muito mais do que muitas defesas que as presidências anteriores um dia tiveram que contratar para defender alguns interesses nessa casa. Muito mais dinheiro. Então eu não sei porquê, não estou querendo levantar dúvida, mas levantando, essa empresa não teve idoneidade. Coube à Comissão de Constituição e Justiça concluir os trabalhos. E Vossa Excelência, nos trabalhos da presidência dessa casa, fez muito bem, após os nossos alertas, tanto da minha parte como do vereador Eduardo Barreto, fez muito bem em rescindir o contrato com essa empresa. E eu entendo que nós não podemos parar por aí. Dependendo do desenrolar dessas consolidações, entre aspas, pau neles, nós temos que acionar essa empresa na justiça, porque quem se habilita a fazer um trabalho jurídico e não faz, tem que devolver, porque esse trabalho aqui impunha o resultado. Esse aqui impunha o resultado, é diferente da advocacia que é meio. Nesse trabalho aqui não dá para a gente concordar com o achismo daquela empresa. Então, de qualquer forma, este vereador se posiciona a favor de todas as consolidações. Peço também que o plenário assim o faça, em homenagem inclusive a todo o trabalho que foi desenvolvido. Foi desenvolvido com todo cuidado, com todos os arranjos que a CCJ procurou adequar face às falhas da empresa Sino, e eu assino embaixo. E espero que o prefeito, se vier vetar, que justifique de forma qualitativa, e não de forma política, de forma qualitativa, em que pese a administração do Executivo não ter participado da discussão desse trabalho, e teve oportunidade, mas não se interessou. Pela ordem, vereador Edmilson, para justificar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até quero me referir à minha bancada aqui, que está votando sim, eu respeito o voto deles. Eu estou procurando não votar não, estou me abstendo, porque eu dei uma estudada aqui, na verdade, nesse item que nós estamos. Por exemplo, nós temos aqui diversas comemorações que a gente está referendando, que estão, no mínimo, atrasadas. Por exemplo, nós temos aqui uma lei de 1991, Lei Municipal 3792, que institui a festa do peão de boiadeiro. Tem uma outra legislação que proíbe ter a festa do peão de boiadeiro. Então, ou seja, eu acho que a gente vai dar uma chancela num negócio que está ruim demais, para dizer o mínimo. Então, não tenho procuração nem para atacar, nem para defender a empresa. É de Piracicaba, não sei, gosta muito de Piracicaba, tem uma festa maravilhosa lá, mas eu acho que está ruim demais o negócio. Então, por exemplo, festa do peão não pode ter, não pode estar aqui, porque tem uma outra legislação proibindo. Nós temos aqui, para pegar outras mais simbólicas, por exemplo, nós temos também aqui, que a gente está considerando, Dia do Mobral. Minha mãe estudou no Mobral, mas o Mobral acabou faz tempo. Você também estudou no Mobral? Cartilha Caminho Suave, não era? Então, acabou faz tempo. Nós vamos dar chancela num negócio que está extremamente desatualizado. Nós vamos ser motivo de chacota depois. E por último, por exemplo, tem aqui Lei Municipal 2783 de 1983, Dia da Empregada Doméstica. Minha mãe
foi empregada doméstica, chamava-se empregada doméstica. Não se usa mais esse termo. Hoje é trabalhador doméstico, porque tem empregado e tem empregado. Porque senão a gente vai perpetuar sempre a ideia de que a mulher tem que ser empregada doméstica, que a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Ou seja, essa legislação, nós estamos mexendo com legislação de 30, 40, 50 anos atrás, que tem uma série de atualizações, inclusive de termos. Como historiador e do ponto de vista histórico, por mim eu deixo do jeito que está, porque registra aquele momento que o vereador Moriô Sakamoto apresentou uma lei aqui na Câmara. No momento que o vereador Antônio Nabais Moreno apresentou uma lei nessa Câmara. Que era aquele momento, fica registrado daquela forma. Nós vamos acabar apagando a memória de brilhantes vereadores que estiveram aqui e que, para concluir, senhor presidente, que elaboraram leis para aquela época. Se a lei tiver algum impeditivo, esbarrar em alguma questão, você pode substituí-la, mas se não está esbarrando, por exemplo, nós sabemos aqui das diversas representações religiosas que nós temos, mas nós estamos votando aqui a Semana Evangélica, dia da Umbanda, o dia do Candomblé, o dia de Pentecoste, o dia disso, o dia daquilo. Deixa a legislação com o vereador que criou, porque eu ficaria muito bravo, senhor presidente, eu fui vereador aqui na legislatura anterior, se alguém pegasse uma lei minha e fizesse apenas uma revogação dela, só para constar. Se melhorar a lei, tudo bem. Eu sei que tem hoje uma orientação que você, na verdade, altera com o texto que tem. Mantenha o histórico original. Eu peço desculpas aos demais vereadores, mas eu não tenho condições de votar em nenhum desses itens da consolidação, porque está mal feito e vai ser um erro histórico a gente considerar, por exemplo, tratando mulher como empregada doméstica. Muito obrigado. Encerrada a votação, aprovada a sanção, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial e substitutivo número 1. Item terceiro, pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, pela ordem. Quantos projetos que nós temos na ordem do dia de consolidação das leis? 10 vereadores. Senhor presidente, a autoria desse projeto é a mesa da Câmara. Eu ouvi atentamente o vereador Edmilson Souza fazer a colocação. Vereador, é a mesa da Câmara passada, tá? Sim, vereador. Mas a mesa da Câmara tem poder de retirar esses projetos para uma melhor discussão no colegiado de vereadores. A mesa pode retirar regimentalmente, senhor presidente? Sim, vereador, podemos. Então, eu peço a Vossa Excelência que retiramos esses projetos da ordem do dia e ficamos para uma próxima discussão. E nós entramos imediatamente nos outros projetos. Nós temos mais projetos para ser votados, especialmente os procuradores estão aqui aguardando, e que nós discutamos melhor essa questão da consolidação das leis. Vereador, o problema é que nós temos prazo. Por isso eu solicitei a extraordinária para votar. Qual entendeu? o prazo, senhor presidente? Vereador, então nós temos aqui mais sete projetos. Já encerramos para nós começarmos a questão dos procuradores. Senhor presidente, então eu vou conversar com a bancada do PSDB, com o vereador Gilvan Passos, e eu votarei contrário. Item terceiro, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do projeto de lei número 5.133 de 2013, a consolidação da legislação sanitária do município de Guarulhos, autor mesa da Câmara. Em discussão, projeto substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente substitutivo número 2. Solicito aos vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente, eu voto não. Vereador Geraldo Celestino vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Guti. Consignar meu voto não, senhor presidente. Não, vereador. Vereador Guti vota não.
Vereador Americano, vereador Vitor da Farmácia, Claudio Espezão, Daniel Soares, Ana Maria, doutor Alexandre, Eduardo Barreto, Elmer Japonês, Genilda, João Barbosa, Lamé, Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, pastor Anissaldo, vereador Anissaldo não, professor Moacir, professor Samuel, Toninho da Farmácia, Zé Luiz. Vereador João Barbosa vota não. Vereador Moacir não. Encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Item 4º. Discussão e votação única do projeto de lei número 5.134 de 2013. A consolidação da legislação pertinente às posturas municipais conforme especifica. Autor, mesa da Câmara. Em discussão, projeto substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente substitutivo número 2. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, vereador Geraldo vota não. Vereador Americano, Ramos da Padaria, Vitor da Farmácia, Claudio Espezão, Dona Maria, doutor Alexandre, Edmilson Souza, Eduardo Soltura, meu japonês, vereador Guti, João Barbosa, Luiz Mato Grosso, Paulo Sérgio, pastor Anissaldo, professor Samuel, Toninho da Farmácia, Verinha Souza e Zé Luiz. Pela ordem, presidente. Abstenho meu voto. Vereador Ramos abstém seu voto. Encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Arsandes. Senhor presidente, por coerência, esse vereador está votando sim, em que pese a consciência da lambança que essa empresa que foi contratada desenvolveu para esta casa. Não só isso, senhor presidente, eu cobraria uma providência desta casa, da mesa diretora, convocar esta empresa aqui, em que pese o contrato ter sido rescindido, para que ela venha assumir pelo que ela fez. Eu gostaria que o senhor convocasse essa empresa aqui, eu gostaria de participar. Caso não haja nenhuma providência desta casa, senhor presidente, eu não vou hesitar de ingressar com ação popular. Já estou alertando aqui de ingressar com ação popular, porque nós, enquanto munícipes, não podemos gastar cada um R$1. Nós temos 1.500.000 habitantes, foi um pouco mais que isso pago para essa empresa. Então, nós não podemos aceitar ficar aqui brincando de votação, ficar aqui brincando de dar parecer. Todos nós, quando nos reunimos na Comissão de Constituição e Justiça, como neste biênio, como no anterior, nós tivemos muito cuidado a respeito, só que nós não tínhamos uma empresa parceira. Quando nós convocamos eles aqui o ano passado, veio uns técnicos aí que não sabia de nada. Enfim, mas não fui eu que contratei, não fui eu que verificou a capacidade técnica dessa empresa. Então eu conclamo que Vossa Excelência chame essa empresa aqui, notifique, senão ela não vir atender e reapresentar e readequar da forma que é necessário esses projetos, que venhamos tomar a medida judicial. Caso a Câmara não tome, eu vou tomar minhas providências. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, o regimento da casa permite à mesa retirar esses projetos que estão na pauta? Sim, vereador. Concluir minha questão de ordem, presidente. Nós estamos diante do, como já foi dito pelo vereador Edmilson, de um constrangimento para todos nós. E estamos diante do que foi dito também pelo doutor Laércio Sandes, e os dois têm razão, de uma lambança. E insistirmos nisso, eu acho que é um prejuízo muito grande
inclusive para as comissões que se reuniram e fizeram o trabalho pela consolidação. Então eu sei que o vereador Geraldo Celestino já pediu, mas eu quero pedir novamente. Eu acho que o caminhar das coisas levam a um dano menor se Vossa Excelência, junto com a mesa, quem sabe até interromper os trabalhos, mas de forma que retire os próximos que estão a serem votados, para que o prejuízo não seja maior, para que as comissões possam, juntamente conosco, avaliar melhor o que pode ser feito, mas não insistirmos neste constrangimento, como disse o vereador Edmilson, e não insistirmos na lambança, como disse o vereador Laércio Santos. Então, por redução de dano, peço a Vossa Excelência que considere o fato de retirar os próximos que estão na pauta. Eu suspendo a sessão por 10 minutos. Convido os vereadores para vir até aqui em cima para nós entrarmos no consenso, por gentileza. Suspense por 10 minutos. Olá para você que está acompanhando aí a sétima sessão extraordinária. Na verdade, o presidente da casa, o professor Jesus do Democratas, acabou de suspender a sessão por 10 minutos. Por quê? Os vereadores estão em discordância com relação à votação aí da consolidação da legislação municipal. Os dois primeiros itens que tratam aí da consolidação do sistema de transporte público coletivo urbano e o calendário oficial, eles foram aprovados, os projetos foram aprovados, essas duas consolidações foram aprovadas. Mas alguns vereadores subiram à tribuna e levantaram problemas. Por exemplo, o vereador Edmilson, ele foi à tribuna e disse que essa consolidação estaria, enfim, equivocada em alguns pontos. Por exemplo, o fato de se colocar no calendário o dia da festa do peão, que não é permitida em Guarulhos. Portanto, haveria uma série de problemas nessa consolidação, principalmente que foi aprovada aí do calendário oficial. Depois dessa observação do vereador Edmilson Souza, do PT, vários outros vereadores começaram a votar contrariamente aos projetos de consolidação que estavam na sequência. Então, alguns vereadores, como Geraldo Celestino, do PSDB, e também o Samuel Vasconcelos, do PT, pediram para que esses projetos fossem retirados da pauta para serem melhor avaliados. E justamente essa discussão que está acontecendo agora, nesse período de 10 minutos de suspensão. Então, agora eles vão decidir se esses projetos de consolidação da legislação municipal que restam para serem votados vão ser retirados ou não, mesmo porque dois projetos foram rejeitados, um que trata da legislação sanitária e outro das posturas municipais. Dessa forma, faltariam mais 6 projetos para serem avaliados aí pelos vereadores. E a votação é única, acontece uma vez só. Se eles aprovaram, esses projetos vão para a sanção do prefeito. Então, essa aí é a discussão que está acontecendo nesse momento. Com relação à 19ª sessão ordinária, foram aí deliberados 8 requerimentos, e isso dos 185 itens que estavam previstos na pauta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre as sessões que estão acontecendo essa tarde. A 19ª sessão já terminou, estamos na 7ª sessão extraordinária e tem ainda mais uma sessão extraordinária prevista, que é a 9ª. Então a gente volta a qualquer momento com mais informações para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Visualmente, como no quórum, dou por encerrada a presente sessão.